Antero Moreira, 80 anos, professor do ensino primário, é de Oiã. Estava em Recardens em abril de 1974 e viu a Revolução através de uma vidraça de uma escola primária. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. Memórias, registros, esperanças e relatos. O testemunho de quem viveu uma revolução que marcou um novo rumo no futuro dos portugueses. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. É um podcast do Jornal da Bairrada em parceria com o município de Oliveira do Bairro, inserido nas comemorações da Assembleia Municipal dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Este podcast foi gravado na Rádio Holândia, Museu do Rádio, em Bustos. Professor Antero Moreira, obrigado, antes de mais, por ter aceito este nosso convite para partilhar as memórias de Abril. É professor primário, estava em Recardens precisamente nesse dia. Lembra-se de tudo o que aconteceu naquele dia? Sim, começou pela rádio a transmitir, ouvi na rádio quando me dirigia para a escola e foi uma sensação agradável, porque no fundo o 25 de Abril foi uma coisa boa. Os destinos e os caminhos que deram ao 25 de Abril por vezes é que não foram tão bons. Já lá vamos e vamos ter tempo certamente de abordar todas essas questões. Queria que me recordasse aquele dia. Portanto, foi a caminho da escola, de Recardens, que ouviu na rádio da escola. Como é que ficou a sua cabeça perante aquelas primeiras informações? O que é que pensou? Nada de novo. Nós já tínhamos tido um mês antes, digamos, uma preparação, não é verdade? E aquilo caiu como, quer dizer, tudo parecia ter sido anulado, mas vem de novo e está numa sequência que me parece um bocadinho também a vontade popular. Nós sentíamos-nos muitas vezes pouco à vontade, porque nunca sabíamos com quem estaríamos a falar. E a PIDE, nessa altura, era um problema. Eu nunca fui incomodado, mas, de qualquer modo, havia sempre um certo receio, porque mesmo com as pessoas que considerávamos amigas, nunca saberíamos de que lado é que estávamos ou com quem estaríamos a falar. Esse dia acabou normal, esse 25 de Abril, esse dia com os alunos? Foi Sim, depois foi eu ir para casa e ouvir as notícias na televisão. Ficou naturalmente na expectativa? A expectativa é natural, não é? As pessoas sentiam alguma necessidade de uma maior liberdade, de um maior à vontade. Como digo, nunca fui incomodado, mas também nunca me meti em nada. Conselhos dos meus pais que me diziam: meu filho, se quiseres ter uma vida calma, procura trabalhar, primeiro tirar o curso, já no tempo de estudante, tira o teu curso e depois trabalha. E vai ouvindo e vai vendo e age a tua cabeça, depois já de ensinar-te como é que has de proceder. E eu assim fiz. E como é que um professor primário passa no crivo da PIDE sem ser incomodado? Não sei, talvez exatamente pelo meu comportamento. Eu, durante o tempo de estudante em Coimbra, nós tínhamos ao fundo do cafezinho, onde íamos fazer os nossos estudos, as nossas reuniões, tínhamos lá ao fundo uma mesa sempre guardada para o mesmo indivíduo, que punha de óculos escuros, boné na cabeça, normalmente o chapéu e o jornal na frente, e ouvia tudo o que estava ali a passar-se. E possivelmente tinha o jornal com os buraquinhos para espreitar. Não, ele baixava, de vez em quando baixava. Quem estava sintonizado eram os ouvidos sim. Mas nunca fui incomodado e nunca me inibi assim grandemente, quer dizer, também eu não era contestatário, não me meti por lá
e foi na altura em que Coimbra começou a fervilhar num aspecto político, Salgado Zanhas, etc., estavam por ali na altura. E o senhor, porque a família dizia para passar despercebido? Não, a família aconselhou-me. O meu pai disse, se queres ter uma vida calma, ouve e vai agindo conforme a tua consciência, mas procura não te meter, e é a melhor forma de poderes andar calmo e sem ser incomodado. Mas aí dentro fervilhava também ver como estavam as coisas? Não propriamente, quer dizer, eu era curioso, eu apreciava o que se passava à minha volta, mas nunca fui de me meter em barulhos. E por outro lado, o meu irmão e a minha cunhada, que tinham sido alunos no magistério, sabiam como é que as coisas se passavam. E nós, na altura, dependíamos da nota de fim de curso, não era só do que estudávamos, era da nota de fim de curso para podermos ficar melhor ou pior colocados numa escola, na nossa área de residência. E, claro, eu fui para Coimbra com muito sacrifício dos meus pais, porque na altura quem quisesse tirar um curso tinha que se sacrificar muito. Os pais tinham que sacrificar. Os meus pais eram agricultores médios. Aqui, por exemplo, na zona de Bustos, havia muitos agricultores já grandes e muitos imigrantes. E esses filhos foram aqueles que depois se meteram nos barulhos, em Coimbra, alguns, outros não, mas que se meteram em barulhos porque tinham, digamos, um suporte monetário considerável e davam-se ao luxo de abusar, digamos, da situação. Eu fui para Coimbra para estudar, para tirar o meu curso, para tentar tirar a melhor nota que pudesse, e assim fiz. Professor, não fui top, mas andei lá perto. Mas conseguiu o objetivo. Mas consegui os objetivos. Professor Antero Moreira, e colegas seus viveram algum episódio, algum drama com esta questão? Nós no magistério normalmente não. Tive um rapaz ali da zona de Mira, que era já casado, que tinha sido ourives e que não tinha preconceitos em falar e foi prejudicado na sua nota de final de curso. Não foi meu colega de curso, era do ano anterior ao meu, mas foi prejudicado por isso. Nós notávamos que isso acontecia e então procurávamos, quem estava ali com sacrifício seu e da família, procurava aproveitar o tempo, trabalhar e depois do cursozinho na mão, vamos, pronto, e foi o que eu tentei fazer. Foi professor, nasceu homem, entretanto, ou no entanto, se fosse mulher, teria que pedir autorização ao Ministério para casar. Era diferente. Na altura, as senhoras professoras tinham que ter uma autorização do Ministério e nós, para podermos exercer, depois de acabar o curso, tínhamos que fazer a nossa declaração anticomunista. Tínhamos que declarar que não éramos nem apoiávamos o comunismo. Era uma regra e quem quisesse ganhar o seu pão e quem quisesse exercer o curso que tinha tirado tinha que obedecer às regras. Obedecia às regras que estavam estabelecidas e quem não quisesse não ia para lá, é lógico. Como é que era Oliveira do Barro e Oiã, que conhecia de perto, antes do 25 de Abril? Meu caro amigo, muito tristezinhas, eram terras muito, eu direi, pobres, sem desenvolvimento nenhum que se notasse. Era muito básico, tudo muito básico. Depois do 25 de Abril, eu fiz parte da primeira Câmara Municipal. Com o Alípio Sol, que tinha sido meu colega de colégio, com o professor Hélio, que me convidou para fazer parte de um grupo. Nós não sabíamos o que era política. Ou seja, o senhor foi da oposição, mas não era oposição. Não era oposição. Nós na Câmara, felizmente, foi a primeira Câmara no pós-25 de Abril. 1976. 76. Foi uma coisa fantástica, uma experiência extraordinária que ainda hoje me faz, digamos, viver com
com algum agrado e com algum reconhecimento tudo o que se viveu. Éramos pessoas amigas, não agíamos em função de partidos, as decisões que tomávamos eram em função do bem do Conselho. Sei que começámos, dizia o senhor presidente na altura, o Alípio Sol, dizia que tínhamos recebido uma herança de 6 contos, salvo erro, não quero estar a mentir. Foi o primeiro orçamento logo. Era o que tínhamos em caixa. E aí eu tenho que lhe tecer muitos elogios, conhecia-o bem, foi um rapaz que começou a estudar muito tarde e nessa altura ele trabalhou imenso, fazendo projetos, levando-os no bolso escondidos quando ia a Lisboa e apresentava-os de surpresa quando lhe diziam: mas tem que apresentar um projeto. Pois eu já o tenho aqui. E levava-o em mão. Andava à frente. Andava à frente dos tempos. E assim se começou a fazer realmente alguma coisa pelo Conselho. Cresceu Oliveira do Bairro muito, cresceu Oiã muito, que era uma aldeia, pois na altura era uma aldeiazinha, que depois foi elevada à vila, já com algumas razões, e daí até hoje o progresso que felizmente estamos a verificar, quer num, quer no outro lugar. Professor Antero, disse recentemente, e numa conversa que tivemos, que foi eleito pelo CDS, mas podia ser outro partido qualquer na altura. Fui pelo CDS porque o professor Hélio Martins veio ter comigo e disse: vamos formar aqui um grupo e tal, vamos concorrer. Até mas concorrer, eu sabia lá o que era política, não sabíamos. Mas, olha, o CDS é um partido cristão e tal. E eu, como católico praticante, disse, com certeza, porque eu até aí, eu lia o Expresso, todas as semanas eu assinava o Expresso. Eu tinha e tenho ainda hoje uma grande simpatia por Sá Carneiro, depois também pelo Freitas do Amaral. Mas Sá Carneiro, para mim, era um ídolo homem, já no tempo de Salazar, conseguiu o milagre de ser chamado para a Assembleia, etc. Quer dizer, era um homem com ideias muito à frente e que me seduziram também a mim. De forma que eu fui para a Câmara, não por partido, sabia lá o que era o CDS, sabia lá o que era... Éramos um grupo de amigos que estávamos ali e que, com sinceridade e com franqueza, trabalhámos em muito mais condições, num gabinetezinho mais pequeno, ou do tamanho deste onde estamos agora, e estávamos lá 6 ou 7 pessoas, já nem me recordo. Éramos 7. Éramos 7 pessoas. Lembra-se quem fazia parte da equipa consigo? Me lembro, o professor Hélio, era o engenheiro Martins de Carvalho, era o Carlos Sá, era a senhora Dona Orandina da Palhaça, era o professor Hélio, já disse, era o Alípio, e havia ainda... Éramos 7. Que equipa maravilhosa. Mas que nos demos sempre bem, com uma característica fantástica. É que tanto eles votavam uma proposta que fosse apresentada por um de nós. Eu nunca levei uma proposta escrita. Era oral, era ditada na hora, e os outros faziam praticamente o mesmo, a não ser o Alípio, que já levava as coisas mais... Já se antecipava sempre. Pronto. Mas nós não, nós votávamos aquilo que a inconsciência nos parecia ser o melhor para o Conselho. E foi assim que eu trabalhei na Câmara Municipal. Nunca tive, digamos, nada de cegueira partidária, porque nem sabia. Eu falo por mim, eu não sabia o que isso era, e os outros também não. Anos mais tarde, uma outra experiência, foi candidato à Junta de Oiã. À Junta de Freguesia, e ainda bem que não fiquei. Na altura, quando se perde, não se fica satisfeito. É uma primeira sensação. Mas para mim foi o melhor que me poderia ter acontecido na vida. Porque eu era professor efetivo, tinha uma papelaria em Oiã, tinha a minha vida montada, tinha ficado viúvo, tinha 2 filhas, e eu, se tivesse pensado um bocadinho mais friamente, fui pela amizade que tinha com o professor Vítor Bastos,
tinha sido meu aluno, e fui um bocado por aí, mas se tivesse pensado mais friamente, eu era capaz de nem sequer ter avançado. Portanto, e não andei em campanha nem nada, assim, porque depois a reflexão começou a instalar-se. E eu disse, mas o que é que eu estou a fazer? Vou arranjar aqui uma carga, tinha que largar papelaria, porque depois, se tivesse sido eleito presidente de junta, aí eu tinha-me dedicado a ela por inteiro. E algo teria que ficar para trás. E a minha vida tinha sido um bocado diferente. Sobretudo, a vida das minhas filhas, sobretudo a mais nova, que estava com 13 anitos ao governo. Sr. Professor, 32 anos de ligação ao ensino. Sim, efetiva 32 anos. Mas nós tínhamos uma bonificação por sermos do ensino primário, tínhamos uma bonificação de 4 anos e não utilizei sequer o tempo que tinha também de bonificação de tropa, não cheguei a utilizar, não precisei. Portanto, eu aposentei-me com 36 anos de serviço. O que é que o levou ao ensino? O que é que me levou ao ensino? O meu irmão, que foi irmão, foi também pai e foi muito amigo. Mais velho? Mais velho, 10 anos do que eu. Tinha andado no seminário, tinha 7º ano de seminário, acabámos o curso com 2 anos de diferença. Que maravilha. Quando eu entrei para o magistério, começou ele a dar aulas. E foi sempre o meu mentor era algo e depois vi-o dar aulas a mim e à minha mãe, que aprendeu a ler comigo no primeiro ano, e comecei, e como ele foi para professor e como ele era o meu exemplo máximo, eu sentia qualquer coisa que para ali, para aqueles lados. Queria ser como ele. E fui. Não é? O meu pai, havendo dificuldades na altura para quem fosse um agricultor médio, o meu pai disse-me, meu filho, se for preciso, não seria, mas se for preciso contrair algum empréstimo para tu estudares, continua, vai até onde entenderes. E eu disse, não, pai, eu vou ficar como professor primário. E ainda hoje não me arrependo. Gostei muito do que fiz, gostei muito. Podia ter saído para a banca, fui convidado. Eu fui assistente de bordo durante o tempo militar, fui convidado para ir para assistente de bordo. Eu fui, sei lá, podia ter orientado a minha vida noutro sentido, mas gostava do que fazia. Quando saí da tropa, recusei banca, recusei ser assistente de bordo e vim para o ensino. Fui tomar o meu lugar efetivo em Moçambique, onde estava na altura. Onde é que lecionou pela primeira vez? Vila Verde, aqui em Oliveira do Bairro. Muito bem. Isto em 1964. 2 anos depois, foi para Moçambique. 2 anos depois, já efetivo então na Borralha, tive um conselho de um amigo, Alfredo Ladeira, que tinha vindo de Moçambique e me diz, homem, vai, são 18 meses de tropa, nós aqui cumpríamos 2 e às vezes mais 2 lá. Bom, e eu... Mas não foi para a frente de combate? Não, felizmente não. Então, o meu irmão também me deu um outro conselho que eu não vou revelar aqui, que não, acho que não devo. Mas ele prometia-me uma cunha lá e tudo correu conforme o previsto, menos 2 coisas. A cunha que o meu irmão tinha, na altura própria, disse-lhe que não poderia atuar, porque aquilo já estava meio complicado. O tempo de 18 meses que nós cumpríamos, ou que eles cumpriam lá, passou de 18 para os 37 meses que eu cumpri de serviço militar efetivo. Mas tive uma coisa boa. Estava a fazer o curso, na altura o magistério primário não nos dava acesso ao curso de oficiais,
Mas eu tinha sido tão bom ou tão mau na recruta que fui convidado, éramos uns 6 ou 8, eu já não me recordo bem, a fazer o curso para oficiais. Só que um dia venho almoçar cá fora à cantina, fora do quartel, e encontro um amigo aqui de Bustos, falecido há pouco tempo, o Licínio Mota. Tinha dado umas recrutas lá e estava como professor exatamente em Boane, onde eu estava a fazer o curso de oficiais. E ao contar-lhe a história, ele diz-me: "Oh, homem, então, mas tu vais direitinho a moeda, tu vais para o norte, vais para a pancada." Eu disse: "Tu és doido?" Começou a ver a vida andar para trás. E entre ir, porque acho que éramos os primeiros a marchar, e foi verdade, os colegas que lá ficaram, sim foi, eu consegui safar-me, consegui que o coronel que estava a fazer aquilo me dispensasse, e acabei por ter uma cunha, aí sim, do meu amigo Licínio Mota, e eu depois escolhi a minha especialidade. E fui, de bom atirador que era, fui amanuense, escriturário. E daí escolhi, fiquei no quartel-general, em Lourenço Marques na altura, e dali passei para Nampula, onde terminei o meu tempo de tropa. E estive a dar aulas. Antes, quando fui daqui, tive que esperar um ano, porque eu estava há 10 dias de entrar em Mafra. E fugi, eu paguei o meu bilhete. Eu paguei meio ano do meu vencimento aqui, foi para o bilhete de avião. 11 contos naquela altura. Era quanto custava um bilhete de avião para Moçambique. E eu fui. Não é? E pronto, mas valeu a pena. Acabou por passar ao lado dos horrores da guerra. Da guerra, não, nunca fui para a zona de combate. Andei lá por cima, como disse, como assistente de bordo, responsável pelas cargas humanas e de material militar, em aviões civis da DETA, na altura, e aí fiz a minha guerra. No fim, já tinha estado então um ano, quando fui daqui, estive um ano a dar aulas a 250 km no mato, no mato. Experiência extraordinária, aprendizagem de vida fantástica. Foi um ano em que aprendi mais do que talvez nos outros todos que tinha vivido antes. Entendido? E isso fez-me crescer como homem, como ser humano, ainda mais em termos sentimentais, tudo isso. Mas fiquei sempre muito apegado aqui. Entretanto, quando saí, tinha o meu lugar efetivo e vim tomar conta dele, preferindo o ensino a tudo o resto que me foi oferecido, onde ganhava, em alguns casos, a triplicar. E hoje ainda se cruza com alunos seus? Muito. Felizmente. Agradecem. E eles, alguns há, nem todos têm a mesma opinião, mas penso que a maior parte ainda hoje se agarra a mim. E isso cala muito fundo aqui no peito. Ensinar as primeiras letras, o beabá, antes de Abril e depois de Abril, foi muito diferente, professor? Foi. Nós tínhamos, antes do Abril, nós tínhamos que fazer anualmente, no fim de cada ano, um relatório escrito a justificar, porque nós éramos, digamos, obrigados a ter determinada percentagem de passagem, de aproveitamento. E não o tendo, nós sujeitávamos-nos a ter um deficiente. E 2 deficientes, numa carreira como a minha, dava direito a vir para a rua. E nós esforçávamos muito. E as condições eram muito más. Eu fui empregado, fui professor em Vila Verde e fui com os meus alunos empregado de limpeza. Porque nós, ao sábado de manhã, tínhamos a parte desportiva que eu sempre prezei, o sábado era dedicado a isso, mas antes da parte desportiva varríamos a nossa sala, eu e eles. Já eram aulas de cidadania.
uma cidadania forçada, mas que talvez não tenha sido mau. Mas eu andava junto com eles, de vassoura na mão, Maravilha. a fazer a limpeza, se queríamos ter a sala limpa. Não tínhamos empregada. Não tínhamos. Falámos do 25 de Abril, o 25 de Abril em Oliveira do Barro, o antes 25 de Abril, pobre, agricultura, pouco mais. O depois de Abril, Oliveira do Barro reagiu à Revolução? Reagiu. E no aspecto industrial foram criadas muitas empresas. Nós queríamos era ter emprego no concelho para a nossa população. Foi uma das preocupações do Alípio e do resto da Câmara. Acompanhámos-lo nisso, fomos todos de mãos dadas. Houve uma que veio para Vila Verde, que era a da Lusalite, que foi menos boa, mais tarde verificou-se que... Mais tarde só é. Mais tarde. Na altura nós queríamos era... Postos de trabalho. Postos de trabalho e que as pessoas se viessem instalar por ali. E conseguiu-se. Tivemos os parques industriais foram aumentando, parece logo a seguir a Portugal, não foi tudo durante o meu primeiro mandato, não. Apareceram realmente os parques industriais que hoje temos, alguns já desapareceram quase na totalidade, mas foi uma época muito boa e ainda hoje tenho orgulho naquilo que ajudei a fazer e que fiz com amor ao meu concelho. Mas antes disso, ainda houve difícil, podíamos ter caído noutra revolução, como há dias conversávamos os dois. Eu, quando lhe disse, o 25 de Abril foi muito bem-vindo, mas o aproveitamento que dele foi feito a seguir foi muito mau. Eu estava num curso para vir ministrar os primeiros programas novos, pós 25 de Abril, não é? Já com atualizações, claro, doutrinárias, toda a ordem. Estivemos a ir daqui, de Oliveira do Bairro e de Águeda, de carro, às expensas nossas, porque nós recebíamos o que recebemos de ajuda de custo, não dava sequer para a viagem. Alimentávamos e estivemos durante 2 semanas na escola antiga de magistério primário a fazer um curso para vir dar formação aos colegas. Eu, na altura, em Águeda, como disse, fui escolhido, fui um dos que os colegas escolheram e estivemos a fazer esse curso. Passados 15, faltavam 2 ou 3 dias, não posso precisar, para terminar essa formação, quando nos vem um senhor de Mercedes, um capitãozinho da Força Aérea que depois faleceu, mas veio ali para nos dizer que se não estivéssemos interessados em transmitir a mensagem política, que desistíssemos, que eles arranjavam quem o fosse fazer. Portanto, não lhes interessava aquilo que tínhamos estado a fazer até aí, o sacrifício de comer umas férias grandes, nossas, e depois consumimos o resto a preparar o que íamos dizer aos colegas. A 2 dias de um términos, vir um senhor capitãozinho, um rapazinho novo, dizer-nos que se não quiséssemos transmitir a mensagem política que eles queriam, lá esteve a dar que desistíssemos, que as substituíamos. Assistiu-se a uma debandada do ginásio da Escola de Magistério e o pessoal foi todo para as salas. Houve uma voz cá ao fundo que diz: para as salas de trabalhar. E o pessoal levantou-se. Eu fui dos poucos que fiquei até ao fim, a ver um grupo de 50 que eram da zona de Leiria e que estavam ali porque eram influenciadores ou tentaram ser influenciadores políticos. E nós fomos para a sala. Eu depois também fui, não é? E o capitão, ainda na minha presença, diz que não parecia uma atitude de professores porque tínhamos sido mal educados. Claro que não, olhou à parte que fez. E pronto, e nós, ninguém desistiu, viemos dar a nossa formação aos colegas, eu no caso em Águeda,
onde tínhamos uma colega que era do Partido Comunista. E nós dissemos-lhe, era a Conceição, eu posso dizer. E a Conceição disse, fiquem descansados, porque isto não se faz. Estivemos aqui em sacrifício e agora pedirem-nos uma coisa dessas, não é, isto não tem coerência nenhuma. Podem ter a certeza que eu vou fazer aquilo que estivemos aqui a aprender, só, e fez. Foi uma moça fantástica, nunca mais, agora já há muitos anos que não a vejo, nem ao marido, mas tenho esta boa recordação da atitude correta que ela teve. Professor Antero Moreira, 50 anos que celebramos este ano sobre a Revolução de Abril. Tem 50 anos. Está madura? Ainda precisa de ser afinada? Ainda precisa de ser mais amadurecida? Como é que olha para estes 50 anos do 25 de Abril? Eu penso que nós ainda estamos longe do amadurecimento. E nós estamos a ver hoje precisamente, e ontem, o que aconteceu ontem, para a eleição de um presidente da Assembleia. Isto não é o amadurecimento de 50 anos. Nós já tínhamos obrigação de saber e de fazer muito melhor do que aquilo que se está a fazer. E eu tenho muita pena. Eu estou no fim de carreira, mais uns anos. Mas tenho muita pena que não tenhamos evoluído mais rapidamente. E emociono-me ao dizer isto, mas é o meu e é a minha opinião. Eu não sei se estou correto. Claro, é a minha opinião, mas estamos longe. Ainda temos que crescer muito. Eu olho para outros países à nossa volta, alguns mais jovens, e que, no entanto, deram passos muito mais acelerados e muito mais certos do que nós temos dado até hoje. E se eu desafiasse a dizer-me o que é que trouxe de bom e o que é que trouxe de mau o 25 de Abril às nossas vidas? Olha, trouxe mais de bom, penso, do que de mau. Vamos lá ver. De bom, o aspecto da liberdade. Nós podermos falar, estarmos à vontade. Eu expresso a minha opinião, o senhor expressa a sua, o meu amigo ali do lado pode dizer o que entender, e eu acho que isto que é fantástico. Isso foi uma grande vitória. Uma grande, para mim, inquestionável. Pronto. Agora, penso que há muita gente a aproveitar-se da política para fazer carreira, quer dizer, não se preocupam em tirar um curso e atuar com ele para a sociedade como deveriam fazer. Valem-se de um canudo e depois vejo muita carreira política, não propriamente com o interesse, não me parece que seja o interesse de beneficiar o país. E nós ainda temos muitas coisas para melhorar. No aspecto económico, deveríamos saber aplicar mais eficazmente os dinheiros que nos vão chegando. A União Europeia tem sido um poço. E eu pergunto, e quando esse poço acabar, nós conseguimos aplicar aquilo que nos veio parar à mão para podermos pôr o país num ponto de sustentabilidade? Ponho um ponto de interrogação muito grande. E é uma pena que assim seja. E faltam estes políticos de hoje passarem por aquilo que o senhor passou, mais 6 pessoas com o senhor Alípio Sol, no início da política a sério neste país? Hoje reclama-se por tudo. Com 6 contos, não eram 6 contos? 6 contos. 6 contos no orçamento. Hoje reclama-se por tudo, reclama-se por nada. Mas sentido de sofrimento, eu comecei a ganhar 1.495 escudos. Traduza para euros e vê quanto é. É certo que o custo de vida era diferente. Pronto. Mas era, mesmo nessa época, era mauzinho. Eu ganhava mais em explicações que dava, trabalhava até às 11, meia-noite. Às vezes mais. Mas ganhava mais em explicações do que no ordenado que recebia do Estado. Mas era
no Estado, e era como professor que se realizava muito mais. Exatamente. Não, e eu posteriormente dei adultos, aulas a adultos, dei explicações a miúdos. O professor Vítor e a esposa, a doutora Aldina, foram meus alunos em explicações, andavam ali comigo, ela a fazer a admissão, ele andava no segundo ano, ou coisa do género, que é ligeiramente mais novo, e era fantástico, pronto. E ainda hoje recordamos esses tempos com muita alegria, com muita satisfação. Foram coisas muito boas. Professor, se voltasse atrás, mudava alguma coisa na sua vida ou não? Não sei, nos dias de hoje não poderia, sei lá. Primeiro não tirava o curso de professor primário, que já não existe. Teria que ser licenciado, não é? Etc. Não, mas vamos lá. Voltar ao ensino. O caminho seria o mesmo. Não, eu tinha outra paixão. Embora não pudesse ver sangue, eu gostava muito de ser ou enfermeiro ou médico. Não sei se teria capacidade para isso, que eu não sou uma pessoa tão inteligente como isso, digo eu. Mas era um curso, tudo o que fosse humano, o que me tocasse o coração, eu estava para aí virado. E o ensino preencheu-me, consegui que o ensino me preenchesse. Fazia-o com muito gosto. Professor Antero, foi um prazer enorme tê-lo connosco nesta conversa. O prazer foi meu, isto passa tão rápido. Passa rápido, já viu? E há aqueles que ainda comigo trabalharam e que possivelmente ou possam ouvir isto que acabamos de gravar. Eu mando o meu grande abraço e recordo aqueles que já partiram, o Alípio Sol, de quem fui amigo, a esposa, etc. Recordo-os com muita saudade e, para aqueles que ainda forem vivos, um grande abraço da minha parte e que façamos estas novas gerações fazer um Abril ainda melhor. Estamos há 50 anos, é meio século, é muito tempo. Eu estou de partida qualquer dia, mas façam um Portugal, tentem fazer um Portugal bem melhor do que aquilo que tem sido e que eu e os meus, do meu tempo, conseguimos fazer. Está bem? Eu também sinto a minha cota parte de culpa. Não me quero isentar. Tentei fazer o melhor que pude. Fiz o que me foi possível. E obrigado por esta conversa. Muito obrigado. Eu agradeço, em liberdade. Agradeço em liberdade. Agradeço esta conversa também. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. Memórias, registros, esperanças e relatos. O testemunho de quem viveu uma revolução que marcou um novo rumo no futuro dos portugueses. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. É um podcast do Jornal da Bairrada em parceria com o município de Oliveira do Bairro, inserido nas comemorações da Assembleia Municipal dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Este podcast foi gravado na Rádio Holândia, Museu do Rádio, em Bustos.